A paz do Senhor, aqui quem fala é Fábio Andrade. Vamos começar hoje a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje na lição número 14, que tem como tema a glória de Cristo. Então vamos ter como texto base o texto que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. Tá? Eu, como tenho tudo decorado, já vou ler aqui, mas acompanhe. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao verso 12, que diz assim: a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, falando sobre a glória de Cristo aí. Então, a gente sabe, e a gente vem falando isso nas lições anteriores, que Jesus vai voltar, e a Bíblia ela menciona que ele há de se manifestar em glória. Eu quero, fazendo esta introdução, eu queria ler com os irmãos o texto que está lá em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 5 a 11. É rapidinho, olha o que diz lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Normalmente a gente vê alguns estudos ou pessoas falando que Jesus abriu mão. Eu não concordo com este termo de Jesus abriu mão de ser Deus, ou abriu mão dos poderes, ou como se ele fosse tipo um Hércules, na teologia a gente encontra isso também. Jesus era meio homem, meio Deus, ou Jesus estava meio fraco, meio sem poderes. Não tem nada a ver com isso. Jesus, quando veio em forma humana, quando ele encarnou, ele se tornou 100% homem e 100% Deus. E é impressionante que Jesus ele tinha um domínio próprio absurdo, porque talvez se fosse qualquer um de nós a gente tinha explodido Roma, explodido Jerusalém, mas Jesus sempre com domínio próprio. Então, ele não colocou de lado privilégios, ele não abriu mão de nada. Ele veio e cumpriu a sua missão como Filho de Deus aqui na Terra. E a gente começa o ponto 1 dizendo assim: a manifestação da glória de Deus. E começa assim, a manifestação da glória de Deus se dará na sua vinda e ele mesmo manifestará a sua glória. Esse trecho da revista começa falando que Jesus se manifestará de forma visível a todos. E é impressionante como muitas pessoas entendem que Jesus é um mito, entendem que Jesus é uma criação de Paulo. A gente ouve muita gente dizer, o evangelho foi criado por Paulo. Enfim, a gente ouve muita baboseira, mas haverá um dia, o dia do Senhor, que Jesus se manifestará de forma visível. E neste dia ninguém poderá alegar, não, foi um sonho, não, sei lá. Com a nossa tecnologia de hoje é muito provável que quando esse dia acontecer, quando esse dia chegar, este evento seja filmado, vai aparecer no YouTube, Instagram, sites, todos os sites,
Então, e a Bíblia diz que todo olho verá. É impressionante isso, como a Bíblia... Eu poderia citar outras profecias que a Bíblia fala, que se cumpriram, que não tem como não ter sido Deus, sabe? Porque a Bíblia diz, ó, todo o olho verá. Gente, irmãos, amados, isto há muitos anos atrás era impossível. Quem escreveu isso aqui diz assim, rapaz, como assim todo o olho verá? Porque não tinha como, não tinha telefone, não tinha nada. Mas hoje você vê que a Bíblia ela é exata, porque a manifestação de Cristo todo olho verá, que a gente tem internet agora, tem YouTube, Instagram, Facebook, todas as redes sociais. Então um fenômeno deste filmado é jogado nas redes sociais, jogado nos sites, jogado na televisão, jogado no jornal, jogado tudo quanto é canto. Então a Bíblia ela é impressionante. Então na manifestação da vinda de Cristo, todo o olho verá. Tem um texto lá em Zacarias capítulo 12, verso 10, que diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E é interessante desse texto que Zacarias diz assim, e olharão aquele que transpassaram. Então, por exemplo, muitos judeus entendem que Jesus é um mito. Né? Não, Jesus foi só um profeta, Jesus foi um mestre, um rabino. Né? Mas muitos não veem em Cristo a divindade de Deus. Né? Existem até judeus messiânicos que não acreditam que Jesus era Deus. Então, o que importa é que no dia do Senhor, quando Jesus se manifestar, todos olharão para ele e todos não terão dúvida. Não, esse cara, este Senhor aqui, ele foi e é o Messias. Aquele que havia sido prometido, aquele que veio, que foi rejeitado pelos seus, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a própria Bíblia ela menciona que esta volta de Cristo será em um único evento. Você vê o ponto 1 lá da revista, único evento. Diz assim, ó, retorno visível de Cristo, aí vai ter a destruição do anticristo, a ressurreição dos justos. O que é importante ressaltar aqui? Isso eu já tinha ressaltado na lição anterior. Senhores, é muito provável que você tenha uma corrente teológica diferente, um entendimento teológico, tá? Diferente deste que estamos trabalhando aqui. Então, eu não quero muito entrar nesse mérito, porque eu acredito que não há problema em ter um entendimento seu, desde que este entendimento não fira as verdades imutáveis do Evangelho. Agora, o que eu quero trabalhar aqui é sempre tendo a ideia dos aspectos gerais, né? Porque a milenista, pós-milenista, pré-milenista, enfim, o nosso entendimento a Bíblia ela deixa claro, Jesus vai voltar, será um evento único. Tá? E aí, essa volta, e também a própria revista ela aborda dois eventos distintos. Primeiro será a vinda invisível, né? Jesus virá, vai ter a ressurreição, as pessoas vão ser arrebatadas ali, e a Bíblia também fala do evento visível, da vinda visível, né? Quando a Bíblia menciona no livro do Apocalipse que Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras, vai partir o monte no meio, a batalha do Armagedon e tal. Então haverá uma manifestação de Cristo invisível e haverá uma volta visível, como se fossem dois eventos ali, duas circunstâncias distintas, né? Então, que na batalha do Armagedon haverá uma intervenção direta, né? O arrebatamento da igreja, o invisível, e na batalha do Armagedon a visibilidade, né? Então, é isso que a Bíblia ela menciona. O importante é que a manifestação visível de Cristo será em poder e glória de forma indiscutível, né? Então, Deus é tão misericordioso que ele nem fica batendo muito cabeça
Você não vê nos textos bíblicos os autores batendo a cabeça com questão dos incrédulos, ou dos ateus, ou daqueles que dizem que Deus não existe. A Bíblia só diz, tem um texto bíblico, me fugiu agora da cabeça, mas você pesquisando você encontra, que no Salmo, se não me engano, diz assim: diz o nércio no seu coração, não a Deus. Então, aos ateus, né, diz o nércio no seu coração, não a Deus. Então, aos imprudentes. Né? Então, Deus, ele existe, ele é poderoso, ele é soberano, ele vai voltar para buscar a sua igreja, o seu povo. Independente se você crê em eleição e não eleição, o que interessa é que Jesus vai voltar para buscar os seus. E ponto. Eu lembro que nós estávamos numa conversa informal com o Júnior, com o irmão Alexandre, o pastor Felipe e alguns irmãos, né, e estávamos debatendo justamente essa questão aí do que é importante para a igreja hoje. Muitas vezes a gente perde muito tempo debatendo sobre arminianismo, calvinismo, correntes teológicas de soteriologia, escatologia. Então, às vezes a gente perde muito tempo com esses pontos que não é relevante para a igreja. Então, o que é importante falar para a igreja hoje? É importante deixar claro que Jesus ele vai voltar. E é importante também deixar claro que não sabemos nem o dia nem a hora, que ele virá como um ladrão e que nós temos que estar esperando, né? Com nossas lâmpadas, com azeite, o azeite reserva, ou seja, estar em vigilância. É importante deixar aí isto bem claro em nossas mentes. Ponto 2, exclusão da glória de Cristo. Lá em Mateus capítulo 25, do verso 31 a 41, tá? O que é interessante? Diz assim, ó: e quando o Filho do Homem, Mateus 25, 31 a 41. E quando vier o Filho do Homem em sua glória, tá? E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, ou as ovelhas dos bodes, né? Porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E aí começa: vinde, benditos de meu Pai, e começa a desenrolar a conversa. Aí, mas Senhor Jesus, quando tivemos com fome, te demos de comer, quando tivemos com sede, te demos de beber, quando fizeste um destes pequeninos. Foi a lição que Jesus ensinou a Paulo. Paulo achava que estava, Saulo na verdade, né? Achava que estava perseguindo a igreja, mas veio Jesus e disse: não, Saulo, você não está perseguindo a igreja, você está perseguindo a mim. Então, essa mesma lição que está em Mateus, ela aparece em Atos, e no livro de Apocalipse, na escatologia. Então, a partir do momento em que eu faço algo para o corpo de Cristo, eu estou fazendo diretamente a Cristo. É importante a gente ter esse entendimento e repensar que práticas temos tido, porque o que eu faço contra a igreja não é contra a igreja, é contra Deus. O que eu faço pela obra, eu estou fazendo literalmente para Deus. Então, essa concepção eu tenho que ter. E aí fala da exclusão, né? A Bíblia fala, e o texto da revista também diz, os pecadores e ímpios serão privados, serão excluídos. E tem até um texto em Apocalipse 22, verso 15, que diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então vai ficar de fora. E aí eu fico. Tem gente que diz assim: mas Fábio, é muito cruel e tal, as pessoas serem condenadas ao inferno e tal, e Deus é mau e coisas do tipo. Primeiro, que o inferno ele não é o fim, né? Que a Bíblia diz lá em Apocalipse que no final a morte e o inferno serão jogados no lago de fogo. Então o lago de fogo é o fim, né, entre aspas. Mas o que acontece? Não é Deus que joga a pessoa no inferno. O inferno ele não foi feito para o homem. A Bíblia diz que essas tormentas, lago de fogo, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O homem ele vai de enxerido, porque ele quer ir. Ele vai por livre e espontânea vontade. É que nem, por exemplo, eu como professor, eu não reprovo ninguém.
Eu passo a matéria, passo a prova. Então, quem estudou, tirou uma boa nota, passou, o mérito seu. Agora, quem não estudou, não vai para a aula, reprovou, eu não tenho nada a ver com isso. Então, o que a gente precisa entender com relação a nossa relação com Deus é que existe uma corresponsabilidade. Então, Deus fez antes, continua fazendo agora e sempre fará a sua parte na aliança, no comprometimento. Agora a questão é, eu estou fazendo a minha parte para com Deus, para com sua obra, né? Então é isso que eu tenho que ter em mente. Então, hoje, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não querem viver com Deus, serão excluídos. Não por Deus, mas pela decisão deles mesmos. Pelo menos é assim que eu penso. E eu não estou aqui com eufemismo, não estou suavizando, não. A pessoa que não quer seguir a Deus. Então, é assim que vai. Então, a Bíblia fala, a revista também está dizendo que sobre essa exclusão da glória de Cristo vai ser manifestação do juízo, haverá uma retribuição merecida, uma execução irreversível e uma exclusão total. Então, acabou. Deus sempre deu oportunidade. Então a pessoa não quis, ok, é uma decisão dela, né? Então cada um segue o caminho que acha que é melhor para si, né? Então Deus, ele respeita, pelo menos assim eu acredito, né? Então, ponto 3 da revista, demonstração da glória de Cristo. Então essa demonstração da glória de Cristo, quando eles se manifestarem em poder e glória, quando reunir as suas ovelhas ao seu lado e irmos para as bodas do Cordeiro, irmos para a festa, que vai ter festa no céu, né? Lá em Isaías diz que vai ter festa com tutano e tal, você que come feijão, né? Depois aí, quem tiver dúvida, me pergunta depois que eu lhe mostro o texto em Isaías que fala que vai ter festa com carne e tutano, né? Então vai ser uma festa bem nutritiva, bem adubada, bem maravilhosa, né? Então, feito isso, a gente tem que entender a perspectiva de Paulo. A gente leu até no texto de Tessalonicenses, quando ele menciona assim, Jesus vai voltar, beleza. Então, no ponto 2, que é assim, conteúdo da oração, olha o que o autor da revista diz assim: Deus vos torne dignos da sua vocação. Né? Dignos da sua vocação. Então, eu e você estamos agindo de forma digna de cidadão dos céus? Né? Então, chega no ponto 3 da revista, que é o propósito da oração, que cita um texto que Paulo fala assim, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado em vós e vós neles. Ou seja, o alvo é que Deus seja glorificado em nossa vida, através da nossa vida e ao nosso redor. O que é importante a gente deixar claro? As pessoas, elas vivem, a gente não tem que viver pensando, vou para o céu ou vou para o inferno, vou para o céu ou vou para o inferno. Porque se a gente vive pensando, se a nossa cabeça fica girando em vou para o céu ou vou para o inferno, então é porque eu não estou tendo uma prática correta diante de Deus. A gente tem que viver de forma digna e como se o inferno não existisse, mas vivendo de uma forma digna. Porque tem crente que tem um medo do inferno. Eu não vou para o inferno, meu Deus, perdi minha salvação, e agora? Será que vende no Mercado Livre um lugar no céu? Então, às vezes a gente vê tanta coisa desse tipo. Então, por exemplo, eu, Fábio, para mim, eu vivo como se não existisse o inferno. Agora, na minha vida, eu sempre procuro viver de uma forma digna de alguém que vai morar no céu. Esse é meu pensamento. Meu pensamento é, eu não sei quantos dias eu tenho na Terra, só Deus sabe. Então eu vou viver, como depois daqui eu vou morar na eternidade com Deus, então eu tenho que viver digno desse morador dos céus desde já. Então essa é a minha preocupação. É isso que eu me esforço, sabe? Porque se eu sirvo a Deus só por causa do medo que tenho do inferno, então que tipo de cristão eu sou? Se eu sirvo a Deus com medo de ficar na grande tribulação, então eu estou pensando a minha vida cristã toda errada, né? Então, para finalizar aqui a lição, eu vou citar uma frase de Rabia al-Adawiya, nome meio maluco.
Rabia, ela disse essa frase em 800 anos depois de Cristo. Ela diz assim: Senhor, se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Eu acho essa frase maravilhosa. Eu vejo que esse tem que ser a nossa filosofia de vida. Eu não vou buscar a Deus porque eu não quero ir para o inferno ou porque eu quero ir para o céu. Não, eu vou buscar a Deus pelo que Ele é. Deixando de lado o céu e o inferno, não importa. Importa que eu tenho que me relacionar com Deus, buscar Deus, procurar conhecê-lo, porque Ele é maravilhoso. Ele é o que é. Então é por isso que eu tenho que me aproximar de Deus. Então que possamos nos aproximar de Deus com um coração sincero, sabendo que Ele vai voltar, sabendo que precisamos estar preparados para a sua vinda e sabendo que nós devemos nos aproximar dEle de uma forma desinteressada. Aqui quem fala é Fábio Andrade. Deus abençoe e até a próxima lição. Um abraço e valeu!